Graça e paz a todos, queridos irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Ayrton Araújo, aqui da cidade de Londres. E eu parei aqui porque eu quero compartilhar algo que está no meu coração. Ministrei essa palavra ontem no culto, mas ela continua fervendo dentro do meu coração e eu preciso compartilhar com você. Ela se encontra no livro de João, capítulo 14, e o versículo 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Quero ler também com você aqui em Atos, no capítulo 2, que diz assim: Aproximando-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e que encheu toda a casa onde estavam sentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Queridos, a palavra de Deus, ela vem para nos ensinar, a palavra de Deus vem para nos dar uma esperança, para nos levar a conhecer e a experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. E lendo a doutrina do Espírito Santo na palavra de Deus, eu consegui entender que é necessário nós retomarmos a posição da qual nós saímos. Porque a igreja, ela tem vivido um efeito extraordinário com o sentido negativo, porque a igreja tem vivido uma apostasia muito grande. E entendo eu, lendo sobre as obras gloriosas do Espírito Santo e as posições que o Espírito Santo ocupa na funcionalidade da igreja, percebo que não há possibilidade de nós vivermos sem experimentar a boa, perfeita, doce, agradável vontade de Deus. É bom nós entendermos aquilo que Deus quer conosco, porque preciso muito falar com você sobre isso, para que você possa entender. Não há possibilidade de tornarmos crentes, homens cheios da presença de Deus, se não tivermos um relacionamento com o Espírito Santo. Porque a Bíblia é clara sobre o que diz. O Espírito Santo é quem nos consola. O Espírito Santo é quem nos ensina. O Espírito Santo é quem nos faz lembrar daquilo que precisamos para ter uma vida amparada pelas vontades de Deus. Um crente sem relacionamento com o Espírito Santo, ele está completamente morto. Morto espiritualmente dizendo, porque o Espírito Santo é quem convence-nos do pecado. O Espírito Santo é quem adorna a nossa vida para viver as promessas de Deus. O Espírito Santo é quem vai te dar sabedoria, discernimento, conhecimento daquilo que precisa viver, daquilo que precisa abrir mão, daquilo que precisa ser transitado na nossa vida. E sem a presença do Espírito Santo, nós não vamos conseguir. E o que nós estamos vendo hoje, uma igreja que está ocupadíssima com as coisas terrenas, uma igreja que deixou de buscar,
que deixou de passar tempo de oração, que deixou de passar tempo de joelhos clamando pela presença de Deus através do Espírito Santo. E com essa razão, com o efeito de uma igreja, que não vive a intensidade com o Espírito Santo, com o efeito de uma igreja que o Espírito Santo não é mais atuante no coração do homem, nos nossos cultos, nas nossas reuniões, nós estamos sendo vítima ou nós somos responsáveis por manifestações que não provêm do céu, manifestações que não vêm da parte de Deus. Choramos, arrepiamos, caímos, entramos em histeria nos nossos cultos, mas quando saímos da igreja, permanecemos da mesma maneira. Permanecemos agindo como se não tivéssemos tido um encontro com Deus e, na verdade, não tivemos. Porque uma coisa é certa: se o Espírito Santo de Deus está habitando em mim, trabalhando em mim, não é possível eu permanecer da mesma maneira. É impossível eu continuar fazendo as mesmas coisas. É impossível continuar com os mesmos pecados. É impossível continuar com as minhas ações, com o velho homem. Não é possível alguém que tem o Espírito Santo de Deus vivendo dentro dele é capaz de continuar com as mesmas intensidades de prática do pecado. O Espírito Santo convence o homem do pecado. Mas algo que eu entendo que você não consegue convencer alguém que não está perto de você. É impossível convencer alguém que não foi atraído para estar perto de você, para você ter a oportunidade de trazer a sua ideia, trazer a sua ideologia, para que você possa convencer alguém. Um vendedor só consegue convencer um comprador se o comprador der a ele ouvidos. Um político só consegue atrair o seu voto se você der a ele os seus ouvidos, emprestar a ele para que ele possa falar aquilo que ele quer compartilhar ao seu coração. Então, a partir daí, você se torna alguém agregado a essa ideia. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é atrair o pecador para perto do Espírito Santo. O papel da igreja é trazer o pecador para ter acesso à luz do Espírito Santo. E qual é o papel do Espírito Santo? Convencer este homem, esta mulher do pecado. Convencer este homem, essa mulher do juízo. A Bíblia diz isso. Mas nós deixamos de olhar para o Espírito Santo como a pessoa importante na nossa vida. O Espírito Santo não é uma força, como diz os testemunhos de Jeová. Porque a Bíblia diz que ele tem intelecto, ele tem emoções e ele tem vontade própria. Então, quem tem intelecto, tem vontade própria e também tem emoções, não é uma força. Uma força não se entristece. E lá em Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo. João 14:26 diz que ele consola, ele ensina e ele faz lembrar. Uma força não é capaz de fazer isso. Uma força não tem possibilidade de agir dentro desses campos. Atos 16, do 6 ao 7, diz que quando os discípulos pensaram em passar para ir anunciar o evangelho em uma região, o Espírito Santo impediu que eles fizessem. Então é claro que não, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa. Por quê? Porque ele tem emoção, ele tem intelecto e ele tem vontade própria. Sabe, irmãos, nós precisamos voltar a ouvir, a pregar e anunciar a doutrina do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo dentro da nossa igreja, sem a ação do Espírito Santo dentro da nossa vida, nós somos vulneráveis.
Nós somos presas fáceis de Satanás. O mundo vai ter uma facilidade muito grande de moldar a nossa vida segundo os conselhos do mundo. Olha para a nossa igreja hoje, olha para a vida da igreja hoje, uma igreja apática que não consegue orar, que não consegue buscar a Deus, uma igreja que é necessário terceirizar a presença, como se nós conseguíssemos manipular a presença de Deus. Aumentamos o volume do nosso som, os nossos equipamentos, os nossos meios de iluminação, apagamos a luz da igreja, diminuímos a luz da igreja, aumentamos a luz, fazemos tantas coisas para tentar terceirizar aquilo que deveria ser pessoal. Se a igreja não for adornada numa cor que deixa as pessoas confortáveis, elas não suportam ficar dentro da igreja. Se a igreja não tiver um som bacana, os jovens não permanecem. Se a música não for dentro de um tom que agrada ao coração, ou que tem uma similaridade com as músicas mundanas, os jovens não permanecem na igreja. Se não tiver uma pregação que deixa confortável o coração do pecador, que o pecador não se sinta confrontado pela palavra, ele não volta mais. Queridos, isso não é o evangelho da cruz, isso não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, ele é convidativo a você ser transformado, ter a sua mente renovada, a mente de Cristo. A igreja está perdendo tempo, a igreja está se envolvendo com aquilo que não deveria. A igreja está preocupada em ser efetiva no mundo, enquanto, na verdade, dentro da própria igreja não consegue encontrar Cristo. A igreja está tentando oferecer para as pessoas o que ela não tem. O caminho que estamos vivendo nesses dias são caminhos difíceis, caminhos complicadíssimos, caminhos que precisam ser retornados à essência da palavra de Deus. Pecado é pecado. Pecado deve ser tratado como pecado, e o Espírito Santo lhe convencerá do pecado, porque o pecado vai trazer para nós juízo, vai trazer para nós a possibilidade de recebermos uma passagem para a eternidade, de viver no inferno. É o pecado que vai nos levar àquele lugar. É a recusa do trabalho do Espírito Santo no nosso coração que vai nos capacitar, vai nos qualificar a ir viver no inferno. Se nós não trouxermos de volta a presença do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, aquele que veio enviado por Jesus para testificar de quem Jesus é, nós não conseguiremos vencer o mundo, porque o mundo tem tantas coisas a nos oferecer. E aquilo que a carne mais ama, aquilo que a carne mais aceita, aquilo que a carne mais tem alegria, são as coisas do mundo, não são as coisas de Deus. Voltemos urgentemente a se preocupar com as coisas celestiais. Pastor, mas a igreja não deve influenciar a sociedade, a igreja não deve influenciar a política, a igreja não deve influenciar a todos os campos de atuação da terra. Sim, mas não preocupar em gastar seu tempo aprovando ou desaprovando, ou andar de mãos dadas com aquilo que o mundo está fazendo. A igreja deve ser efetiva como igreja. O mundo precisa ser salvo pela igreja. A igreja é a ferramenta primordial que Cristo confiou a sua palavra e o teu Espírito, e ele trouxe as profundidades da revelação de Deus e deixou na mão da igreja para que ela revelasse para o mundo a luz que ela é e que ela tem e que ela carrega. A igreja foi chamada para ser sal, para trazer sabor, para trazer paladar, para trazer vontade daqueles que não têm sabor na vida, para que eles venham alimentar daquilo que a igreja carrega. Mas hoje a igreja não está tendo condições de oferecer a nada. O mundo, a sociedade estão sendo obrigadas a suportar uma igreja mentirosa, uma igreja fraca, uma igreja que não é eficaz, uma igreja que está se associando com o mundo para ser aceita. Você pode dizer, não, mas a igreja de Jesus está bem. Querido, preste atenção, eu fiquei apaixonado pela pregação do pastor Thomas Jefferson, que anunciou nesse sábado pregando. Ele estava dizendo sobre as 10 virgens. Todas elas se vestiam iguais, todas elas tinham a mesma vestidura, todas elas tinham os mesmos castiçais nas mãos, todas elas aparentemente eram todas com o mesmo padrão, mas 5 foram diferenciadas.
e 5 foram reprovadas. Por quê? Porque lhe faltou o primordial, faltou o óleo, que representa a unção. Não basta ser igreja, não basta parecer com igreja, não basta parecer que estamos com Cristo, não basta parecermos que Cristo está em nós, se o Espírito Santo não tem liberdade para se mover dentro de nós, para alinhar o nosso coração, para experimentar o que é fiel e verdadeiro, irmãos, nós seremos reprovados. Ajuntamos milhões de jovens num ambiente e gritamos que o avivamento está acontecendo, mas na segunda-feira esses jovens continuam batendo com o mesmo pecado. Estão vivendo com a mesma vida, não há transformação, não há mudança de caráter, não há mudança no interior do coração desses jovens. Ajuntamos milhões de pessoas, trazemos nomes conhecidos, homens conhecidos, famosos do meio gospel, porque arrastam multidões, mas na segunda-feira continua essa multidão vazia, uma multidão perversa, pecadora, uma multidão que ama o pecado, que não suporta ficar na presença de Deus, que não suporta se dobrar diante de Deus, não suporta passar meia hora clamando pela presença de Deus, se arrependendo, quebrantando o coração diante de Deus. Isso não é avivamento. Isso é histeria. Isso é uma similaridade com a igreja. Parece igreja, mas não é igreja. A igreja verdadeira, ela é ativa através do Espírito Santo para viver aquilo que a Bíblia diz e não o que o mundo acha que precisa viver. A igreja verdadeira de Jesus, ela carrega as marcas de Cristo, porque o Espírito Santo, ele testifica Jesus e nos faz tornar parecido com ele, discípulos de Cristo. E ele é o penhor da igreja. Cristo virá buscar uma igreja santa, lavada pelo teu sangue, e uma igreja que tem as vestes branquecidas. Há um dia marcado no coração de Deus para o encontro da igreja. Agora a pergunta que eu quero deixar para finalizar é: será que vale a pena continuarmos parecendo noiva? Será que vale a pena continuar com todas as características de uma noiva, mas chegar no dia que o noivo que o noivo aparecer, nós sermos recusados a entrar na sua câmara? Não, nós precisamos voltar a ser a igreja efetiva, a igreja santa, cristocêntrica, a igreja que combate, que confronta o pecado, mas que não afronta para machucar as pessoas. Uma igreja que ama, uma igreja que estende a mão, uma igreja que está disposta a viver, nem que seja as suas próprias carcaças, a impedir que a alma vá para o inferno. Charles Spurgeon dizia: ainda que sejam precisam passar por cima dos meus ossos, mas eu estarei fazendo de tudo para impedir você de entrar no inferno. Esta é a igreja de Cristo. A igreja com as marcas da santidade, a igreja com as marcas de Jesus, a igreja que ama passar o tempo na presença de Deus. Irmãos, vamos avaliar os nossos cultos. Vamos avaliar as nossas reuniões. Se tirarmos o som, tirar a luz, tirar todo o entretenimento, o que sobra da nossa igreja? O que sobra? Colocamos as nossas igrejas a não experimentar. Como um experimento, vamos fazer apenas quatro cultos, sem som, sem iluminação, sem banda, sem nada. Apenas dentro da palavra e da oração, convidar a igreja a mergulhar na palavra e na oração. Nós ficaremos perplexos, que com certeza quando chegar no quarto culto, quem sabe nós não temos nem 5% do nosso público que superlota as nossas igrejas. Agora, o que a igreja quer? O que a igreja está buscando? Ela está buscando aquilo que Satanás ofereceu para Jesus. Fama, dinheiro, tranquilidade na terra. É isso que ela tem oferecido. É o que está sendo oferecido nos nossos altares. Mas o Espírito Santo convencerá o homem do pecado e do juízo. Há um juízo reservado para o pecador. E o Espírito Santo há de convencer-nos. Pense nisso. Você que ainda não tomou a sua decisão de entregar sua vida para Jesus, você que ainda não tomou a decisão de chegar perto do Espírito Santo, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que aquele que diz que ama Jesus, mas não guarda os teus mandamentos, não tem parte com ele.
Essa história que todo mundo é filho de Deus, isso não é verdade. Nem todo mundo é filho de Deus. Filhos de Deus é aqueles que, através de Cristo, recebeu o direito de ser chamado filho de Deus. Se a Bíblia diz que em Cristo foi lhe dado o direito de ser chamado filho de Deus, é porque você não tinha esse direito. É porque eu não tinha esse direito. Porque o pecado nos afastou de Deus. O pecado nos escondeu de Deus. O pecado tirou qualquer conexão que nós tínhamos com Deus. E quem nos traz de volta? O Espírito Santo nos convencendo do pecado e do juízo. É necessário voltar a ter uma igreja forte, uma igreja santa, uma igreja bíblica e uma igreja que vive na ação do Espírito Santo. Não responda para mim, responda para você. Quanto tempo você tem gastado em oração com Deus? Quanto tempo você tem gastado buscando conhecer a Deus através das Escrituras Sagradas? Quanto tempo você tem se dedicado a sua vida ao Espírito Santo e a Deus? Você terá a resposta a você mesmo. Quem é o Deus que opera na sua vida? Eu não preciso passar tempos aqui falando para você, mas você terá a própria resposta de quem está vivendo, está dominando a sua vida. Se é o Espírito de Deus ou se é a sua própria carne. E lembra-se do que a Bíblia diz, que aquele que anda pela carne, e os frutos que ele produz são frutos carnais. Imoralidade, maldade, lascívia e outros pecados. Mas a Bíblia diz que aquele que anda pelo Espírito, ele não anda mais sob o controle da carne. E tudo que ele produz é exatamente o que Cristo produzia. Por quê? Porque nós somos ramos conectados na videira verdadeira. Ou você está conectado em Cristo, ou nós somos jambuzeiro bravo. E não há qualquer menção de possibilidade do jambuzeiro ser preservado no dia da colheita final. Que Deus abençoe vocês. Um beijo no seu coração. Que a sua semana seja uma semana repleta de paz e de alegria. Que o Espírito Santo de Deus vivifica-nos, porque nós estávamos mortos. Sem a presença do Espírito Santo, não há vida, e não há Cristo, e não há salvação. Cristo é o cabeça da igreja, e o Espírito Santo é quem conduz essa igreja em toda santidade. Amém.